Olá galera, sejam bem-vindos ao meu canal Física Expandida, comigo, professor Ricardson, onde nós iremos resolver agora algumas questões sobre ondas. Então galera, vamos resolver aqui a questão de número 1, atividade de sala, página 71 do livro 5, onde nós teremos o aparelho auditivo considerado em seu conjunto como uma caixa preta que detecta um sinal sonoro no ar e transmite até o cérebro, tem como grandeza de entrada e saída. Tá, vamos considerar aqui uma onda mecânica chegando no ouvido de uma pessoa. Tá? Vamos prestar atenção que ele vai chegar no ouvido, entrar no canal auditivo, bater no tímpano, daí vai ser transmitido por vários outras pequenas estruturas dentro do ouvido interno que vão acabar chegando até o cérebro. Começando pelo som, o som é uma onda de pressão. Então, a entrada vai ser devido a essa variação de pressão provocada no ar, que nada mais é do que uma onda mecânica que nós chamamos de som. Tá? Esse som vai ter como saída lá no final do tubo do ouvido interno, vai ter como saída sinapses. Tá? Sinapses provocadas pelos neurônios, que nada mais são do que impulsos elétricos. Tá? Então a resposta certa é a letra A, variação de pressão e os impulsos elétricos. A segunda questão que eu vou resolver agora é a questão número 3 de sala, da página 72, livro 5, onde diz o seguinte: o nível sonoro é dado em decibéis e é definido pela expressão N é igual a 10 log de I sobre I0, em que I0 é a intensidade padrão de referência e I a intensidade em watts por metro do som que se está calculando. Se o nível sonoro de um murmúrio a 1 metro de distância é de 20 decibéis e de um forte grito à mesma distância é de 70 decibéis, a razão entre I2 sobre 1 das intensidades sonoras é. Para resolver essa questão, a primeira coisa que devemos fazer é calcular o valor de N1, tá? Usando o valor do logaritmo, quando tivermos o valor de N1. Substituindo aqui na fórmula, vamos ficar com 20 é igual a 10 log de I sobre I0. Cortando aqui os zeros, nós vamos ter que log de I sobre I0 é igual a 2. Então, aplicando a regra geral dos logaritmos, temos que I sobre 0 é 10 elevado ao quadrado. Lembrando que esse logaritmo aqui é um logaritmo de base 10. Aqui fazemos o cálculo agora para o N2. Calculando com N2, vamos perceber o seguinte, que N2 é 70 decibéis, 10 log de I2 sobre I0. Cortando os zeros aqui, nós vamos perceber que log de I2 sobre 0 na base 10 igual a 7 é a mesma coisa que I2 sobre 0 igual a 10 elevado a 7. Pronto, e temos agora as duas expressões. Como nós queremos saber a razão entre I2 sobre I1, devemos fazer o seguinte: vamos isolar I1 nas duas expressões, tá? Aqui nessa primeira e na segunda. Isolando nas duas e substituindo na razão que se quer calcular, temos que 10 elevado a 7 vezes 0 sobre 10 elevado ao quadrado vezes I0. Aqui podemos cortar I0 com I0 e aplicando a propriedade de potência de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes para a divisão, temos que a resposta é 10 elevado a 5. Letra C. Agora, a próxima questão é a questão de número 4 da sala, página 72, livro 5, onde temos o seguinte: as vozes de dois cantores emitidas nas mesmas condições ambientais foram representadas em um osciloscópio e apresentaram os aspectos geométricos indicados a seguir. Gente, o osciloscópio é um instrumento onde se consegue desenhar as ondas, tá? Pode ser sonoras ou ondas elétricas, dependendo do que natureza é essa onda. A respeito dessa onda foram feitas as seguintes afirmativas, né? Vamos começar aqui com o seguinte: vamos ver que primeiro o comprimento de onda das duas ondas é igual, tá? Então tem esse mesmo tempo, intervalo de tempo, e tem as mesmas distâncias.
Então, se tem os mesmos comprimentos, percebe-se que a frequência das duas é igual. A frequência da onda A é igual à frequência da onda B. A segunda coisa que percebemos é o ponto aqui que tem uma diferençazinha no comportamento das ondas. Uma tem duas quebradinhas, duas pontinhas, duas cristas lá em cima, e aqui temos três cristas, ou seja, isso tem relação com o timbre. O timbre das duas ondas são diferentes, ou seja, a característica dessas ondas, de como elas são feitas, é um pouquinho diferente. Elas têm umas ondas, uma particularidade. Aqui, depois percebemos as amplitudes. Percebo que a onda A ela é um pouquinho mais alta do que a B, ou seja, se elas têm amplitudes diferentes, a intensidade das duas é diferente. Vamos começar a analisar aqui questão por questão. As vozes possuem timbres diferentes, beleza, isso é verdade. As ondas, elas possuem o mesmo comprimento de onda, beleza, tem o mesmo comprimento de onda. Os sons emitidos possuem alturas iguais, opa, beleza. Percebemos que eles têm alturas iguais, tá? Que são, ou seja, a mesma frequência. As ondas emitidas possuem a mesma frequência. Opa, beleza, mesma frequência, tá certo. Mas agora aqui a gente percebe que tem uma falsa. Os sons emitidos possuem a mesma intensidade. Não, as amplitudes são diferentes. Então, a intensidade delas é diferente. As ondas emitidas possuem amplitudes diferentes. Perfeito. O som indicado em A é mais agudo do que em B. Opa, não é verdade. Frequências são iguais. Então, elas não têm diferença de agudo ou grave, são a mesma coisa. E os períodos das ondas emitidas são iguais. Se a frequência é o mesmo, o período também é o mesmo. Então, o número de afirmativas corretas é 6. Agora, nessa questão, temos o seguinte. No estádio de futebol, o nível de intensidade sonora é de 60 decibéis. No momento de um gol, a intensidade do som amplia-se 1000 vezes. Assim, o nível de intensidade sonora no momento do gol em decibéis é de quanto? Vamos prestar atenção no seguinte, ó, que aplicando a fórmula de n é igual a 10 logaritmo de i sobre i0, temos o seguinte, que a intensidade sonora inicial é de 60 decibéis para uma pessoa, tá? E ela fica 1000 vezes maior. Então vai ficar o seguinte, aquela intensidade i do logaritmo ela vai aumentar 1000 vezes. Fazendo o primeiro cálculo para n1 igual a 60 decibéis, a gente substitui ali na fórmula, vai ficar 60 igual a 10 log de i sobre i0. Então, daqui em diante a gente não faz mais nada. Mantenha essa expressão aí, porque nós iremos usá-la daqui a pouco. Vamos calcular agora n2, que é o segundo momento, que é o momento que ele quer saber quando tiver aumentado 1000 vezes. Aqui nós vamos fazer o seguinte, tu vai pegar a fórmula dada e vamos aumentar o valor da intensidade, o valor que ele aumentou lá, que foi 1000 vezes. Então vai ficar 1000 i sobre i0. Pronto, feito isso, vamos aplicar uma propriedade dos logaritmos que nós temos nessa parte bem aqui. Qual é a propriedade? É a multiplicação. Log de A vezes B, ele é igual a log de A mais log de B. Então, fazendo essa aplicação nessa parte aqui do logaritmos, vamos ficar com a seguinte expressão. N de 2 é igual a 10 logaritmos de log de 1000 mais log de i sobre i0. Então, 1000i, né? 1000 vezes i, então eu apliquei a propriedade do logaritmo ali naquele ponto. Pronto, ali eu vou aplicar a distributiva. Esse 10 que estava do lado de fora vai multiplicar todo mundo do lado de dentro do parênteses. Então vai ficar 10 log de 1000 mais 10 log de i sobre i0. Aqui a gente vai ter algumas aplicações. Logo, log de 1000 é 3, tá? Então, log de 1000 na base 10 é 3. Mas esse cara aqui a gente já fez antes. Inicialmente, esse cara bem que valia quanto? 60, ó. Então, vou substituir o valor dele. Aqui é só multiplicar agora. 10 vezes 3, 30, mais 60 igual a 90 decibéis. Essa é a resposta, letra C. Então, vamos agora para a questão número 1 de sala da página 8 do livro 6.
a respeito dos fenômenos que ocorrem na propagação de ondas sonoras. Assinale V para verdadeiro e F para falso. Vamos primeiro, antes de resolver as questões, falar um pouquinho sobre eco. Tá? Então, o que é eco? Eco é o seguinte: imagine uma pessoa que ela emite um som, e esse som vai, bate numa parede e retorna para essa pessoa. Esse fenômeno do eco é um fenômeno relacionado à reflexão. Então, tanto o eco quanto a reverberação são fenômenos de reflexão do som. Mas o que acontece? Se esse tempo da ida e da volta do som ele for um tempo maior do que 0,1 segundos, o que é esse 0,1 segundos? 0,1 segundos é o tempo que o nosso tímpano continua a vibrar até parar completamente. Se esse tempo for maior do que o tempo que o nosso tímpano para de vibrar, o que acontece? Nós ouvimos o som novamente. Ou seja, tu falou uma coisa, parou teu ouvido de vibrar, tu parou de escutar aquele som, mas ele bateu em algum objeto, voltou para ti, tu vai ouvir novamente aquele som, tá? Isso é o eco. Agora, se a gente fizer um cálculozinho aqui, vamos perceber o seguinte: usando V igual ΔS sobre ΔT, adotando que a velocidade do som é de aproximadamente 340 metros por segundo, e que o tempo que o nosso ouvido fica vibrando é de 0,1 segundos, nós podemos calcular a distância que o som percorre durante o tempo de vibração do nosso tímpano, que é aproximadamente 34 metros. Mas se prestarmos atenção, essa distância de ida mais a distância de volta, que são iguais, ida e volta. Ou seja, o ΔS é isso aqui que eu pintei de amarelo, tá? É a distância de ida mais a de volta, que é a distância da pessoa, que eu vou chamar de D, que é a distância da pessoa até a parede. Então, no caso, vamos ter o seguinte, que ΔS é igual a 2D, ou D é igual a ΔS sobre 2, ou seja, a distância é aproximadamente de 17 metros para que a gente possa perceber um eco. Então, a distância entre uma pessoa e um obstáculo tem que ser aproximadamente 17 metros, um pouquinho maior do que 17 metros, para ter garantia de se escutar o eco. Agora, se esse som for menor do que isso, o que vai acontecer? Não vai ser o eco, tá? Se o som ir e voltar num tempo menor do que isso, não vai ser o eco, vai ser o que nós chamamos de reverberação, tá? Então, o que é a reverberação? É um sentimento de prolongamento do som, tá? O som, ele vai e volta e o tímpano continua vibrando, tá? Ele não parou de vibrar. E a última coisa que nós podemos esquecer é o quê? Que essa distância, ela é menor do que 17 metros. Agora vamos analisar as opções, tá? Já botei todas as respostas de uma vez, mas vamos prestar atenção agora em cada uma delas. Eco e reverberação são fenômenos ocasionados por reflexão de ondas sonoras. Verdadeiro. Difração, como já vimos, é um fenômeno que permite que uma onda sonora contorne um obstáculo. Verdadeiro. Em auditórios acusticamente mal planejados, ocorre refração, também chamada de continuidade sonora. Falsa. Não é continuidade sonora. Continuidade sonora é a reverberação. A intensidade sonora é a taxa média de transferência de energia por unidade de área. Verdade. Exatamente isso, aquilo que a gente discutiu em sala. A superposição de ondas sonoras ocasiona interferência. Sim, muito bem. Duas ondas, quando passam uma por cima da outra, elas vão ocasionar a interferência.